Porém, há mais na artificiaria do que a simples habilidade, prosseguiu, pondo a lamparina na mesa e espalmando as manzorras dos dois lados dela. Não posso vender essa lâmpada. Ela gravitaria para as pessoas erradas. Se um ladrão fosse apanhado com uma ferramenta dessas, isso repercutiria mal em todos os arcanistas. Você concluiu seu estágio como aprendiz e se distinguiu em termos de habilidade, disse, e eu relaxei um pouco. Porém, sua capacidade de avaliação, em termos mais amplos, ainda é um tanto questionável. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 23º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. O nosso episódio de hoje se chama A Lamparina dos Ladrões, no qual a gente vai comentar os capítulos 63, 64 e 65 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, boa noite, tudo bem? Quer dizer, boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo isso errado. Depende, né? A gente grava sempre de noite, tá? O Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E antes de eu continuar as nossas apresentações, eu queria lembrar vocês que nós temos a nossa campanha de apoio no Catarse, né, o nosso projeto onde vocês podem fazer diversas doações, né, de valores para o nosso podcast e aí receber recompensas de acordo com o valor. Então eu queria agradecer aos nossos apoiadores, né, vocês sabem já que vocês vão estar ouvindo isso um tempo depois, então se vocês apoiaram recentemente, relaxa que no próximo episódio, ou num dos próximos episódios, o nome de vocês vai estar na lista, tá bem? Então, nosso agradecimento aí pro Felipe Vidal, pra Josiane Zambon, pra Tainá Bustamante, o Paulo Felipe, o Ramon Fernandes, o Lucas Queiroz, o Bruno Kelton, a Mariana Ferreira, a Daphne Soares e também pro César Catizani, que está aqui conosco hoje. E aí, César, tudo bem? E aí, gente, tudo bem com vocês? Tranquilo? César veio em nosso socorro hoje, porque a gente tinha a nossa gravação marcada, né? E por vários motivos a gente achou que não teria gente o suficiente. No fim teve, mas de qualquer maneira vai ser muito legal receber um dos nossos apoiadores. Tá lá no grupo do Telegram, então o nosso grupo tá super legal, as pessoas estão interagindo, discutindo e tá ótimo. Então, obrigado aí, César, pela participação. Seja muito bem-vindo. Não é como se em tempos de Covid eu tivesse muita coisa pra fazer também, né, gente? Então... Pois é, esperamos que quando vocês estiverem escutando isso não tenha mais Covid, mas a gente já desistiu de esperar, então. Muito bem, a gente vai começar hoje, então, pelo capítulo 63. Esse capítulo se chama Andando e Falando, e como a Rayane lembrou antes do episódio, ele é eles andando e falando. Não é muito mais complexo que isso. Esse capítulo começa, então, com o Kvof chegando pra almoçar, um pouco atrasado, né? Pro almoço com o Willem e com o Simon. Os dois amigos questionam ele porque ele furou, né, um combinado de jogar os quatro cantos que eles tinham com eles dois e mais o Phantom. E aí o Kvof lembra disso, ele tinha esquecido completamente, porque na noite anterior ele foi encontrado pela Dena, né? A gente comentou no capítulo, no nosso episódio anterior. Então, o Kvof passou 6 horas direto com a Dena, desde que ele viu ela, e nem pensou no fato de que ele tinha compromisso já combinado. Nem lembrou que ele tinha amigos, né? Quem é que precisa de amigos? Né? Tem a Dena e tem o Alaud, tá? Bom, o Simon e o Willem dão uma pressionada nele pra saber o que aconteceu, até que ele é meio obrigado a confessar, né, que ele tava com a Dena e tal, passou um tempo com ela, ele fala que ela é a pessoa que cantou com ele, né, eólica, e é isso, eles falam, nossa, ela tá muito afim, tu tem que fazer alguma coisa, e que eu vou falar, não sei. Cara, ela tá tão na sua. Ela tá tão na sua. Não só isso, como ele fica até bravo com os dois amigos discutindo com ele se a Dena tá ou não tá afim, né, que ele já fala que ela tem homens se amontoando em cima dela e ele não é só mais um. Eu acho bem legal essa percepção do Kvof, que embora atrapalhe muito ele, né, o fato dele não tomar atitudes, ao mesmo tempo ele tem a compreensão de que é um pouco isso que a Dena espera dele, de alguma maneira, né, porque justamente tem um monte de gente na volta dela o tempo inteiro e querendo coisas dela, né? Seja a companhia, seja o que for, mas
Então, o Kvof tem essa sensibilidade de entender isso e ok, isso faz ele ficar enrolando por muito tempo, mas ao mesmo tempo é o que mantém a relação de confiança deles. Né? É, um pouco isso e também um pouco de desculpa que ele dá, porque ele não sabe o que ele faz, né? Ele ainda é um adolescente. Afinal, ele tem 15 anos, né? E nunca pegou ninguém. Não, cara, eu só tô indo com calma, mas é porque ele realmente não sabe o que ele tá fazendo. E eu acho que, assim, nenhum dos três sabe nesse momento aqui, porque o Willan e o Sim, eles também ficam insistindo pra ele, o Sim principalmente, né, fica falando pra ele que ele tem que sim, que se declarar e que falar pra ela, e aí até ele fica com raiva e retruca, né, falando assim, e como que isso tá funcionando pra você até agora? E aí eles ficam com meio que com essa raivinha um do outro, mas é porque... Na real, os três ainda nesse período aí, o Willan tava lá atrás daquela garota que a gente já comentou antes, né? Indo babar a garota lá que ele conheceu no Anchor. Gente, eu sou tão o Simon quando eu tinha 15 anos. Corria atrás de todo mundo, não pegava ninguém. Exatamente eu. Não, eu sempre fui 100% o Kvof nesse ponto da adolescência aí. Não o Kvof do temor do sábio, de jeito nenhum. Uma diferença bem grande. Bem, no finalzinho do capítulo, então, o Kvof comenta que ele vai até a ficiaria para apresentar o projeto de lamparina que ele fez pro Kilvin, né, na esperança de que ele seja promovido, digamos, onde ele possa começar a fazer os próprios projetos dele, vender, etc, etc. E mais no finalzinho também, eles voltam a falar da Dena, logo depois, quando o Kvof termina, a última frase dele nesse capítulo é: além disso, não há nada para dizer. Gosto de passar um pouco de tempo com ela, e agora sei onde ela está hospedada. Isso significa que posso encontrá-la quando quiser. Ingenuidade. Primeira informação do próximo capítulo é que não, ele não consegue encontrar ela mais. Dena sendo Dena, né, gente? Né? Então, aproveitando essa transição aí, desse contraste, a gente vai falar agora do capítulo 64, que se chama 9 no Fogo. Eu acho esquisitíssimo o título desse capítulo. Né? Não só desse, como vários, né? Como que é ele em inglês? O Kilvin fala essa frase no meio do capítulo, mas ela foi cortada no meio de uma maneira que ela não faz muito sentido. É mais ou menos você falar Duque 2 voando. Isso! E não falar a primeira metade, né? Exatamente. Ele faz muito isso com os nomes de capítulo, né? Você só vai entender o nome do capítulo lá no meio, mas tem uns que realmente não faz muito sentido. Não faz sentido. Você entende, mas tá. Pô, chamasse de lamparina o nome do capítulo, sei lá. Bem, então, como eu tinha comentado a transição, esse capítulo começa com o Kvof descrevendo as viagens a Imri que ele estava fazendo, né? A Dena estava hospedada na Remo de Carvalho. E aí ele diz que o proprietário não conhecia Dena nem Diane, mas ele conhecia uma Dinah. E então a gente tem aí um terceiro nome da Dena, né? Terceiro nome que a Dena tá usando pra se, enfim, passar pelos lugares. O que é interessante porque Imri é um lugar muito pequeno, né? Isso já foi estabelecido. E aí ela tá usando dois nomes em Imri mesmo. Mas se a gente pensar a quantidade de nobres que vão lá, principalmente por causa dos músicos e tal, e dos patronos e da eólica, é de se pensar que tem vários nobres lá, que é basicamente quem ela... o grupo social a qual ela circula ali. Mesmo ela não sendo, ela sempre tá com algum nobre. Sim. Se eu não me engano, no capítulo que eles vão falar, que ele vai apresentar a Imri, ele deixa bem claro que tem uma quantidade desproporcional de bares e de hospedagens, né? Pra atender a galera da universidade. É uma coisa que é legal também, que é interessante, assim, a gente vê que nesse diálogo que ele tá procurando por ela, o cara fala pra ele que ela sumiu, né, no meio da noite, ele até deixou a conta por pagar e tudo mais. Então daí a gente já vê também que ela tá passando mais por um aperto, provavelmente porque ela largou, né, o Sovoi por causa do Kvof, e agora ela teve que caçar outro rumo pra seguir. Então ela saiu daí também, é meio que uma explicação, eu acho, pro porquê dela ter sumido dessa hospedaria onde ela tava. Como não é spoiler, porque a gente vai falar disso nesse mesmo episódio, mas ela não foi muito longe, né, ela só deu uma despistada de alguma maneira, porque passam poucos dias entre... Acho que é no mesmo dia até, ou um dia depois, que eles se encontram depois de novo, né? Sim. Eu acho que passa alguns dias. Não, eu acho que é no mesmo dia, porque o Kvof sai pra comemorar com o negócio do Kilvin. Ele vai pra eólica nessa noite porque o Kilvin aprovou a lamparina dele. Na verdade, passam 3 dias, né? Ah, tá. Fala aqui, mais 3 dias e 5 idas a Imri. Isso. Tá, então Rayane tinha razão, César também, eu não. É legal também, eu tava vendo aqui, ela sempre varia o nome dela, ela não usa um nome muito diferente, né? Não sei se é algo como estratégia, porque, por exemplo, se alguém vê que ela tá usando outro nome, ela pode falar, não, você entendeu errado e tal, ou se é realmente algo inconsciente de não tentar
mudar totalmente de personalidade. Assim, seria mais prático, né, se a intenção dela é não ser reconhecida ou dar nomes diferentes, não poder ser procurada e tal. Então, Mas isso de ela poder dar essa enganadinha faz sentido. né? Eu sempre pensei em algo do tipo, eu chamo César. Se eu falar pra alguém que eu chamo Pedro e alguém falar Pedro na rua, eu nunca vou olhar. Mas se alguém falar Sérgio, talvez eu olhe, sabe? É. Então, eu sempre pensei em alguma coisa assim, mas faz sentido isso. Mais ou menos o que eu pensei quando ela pode dar essa desculpa, porque a pessoa fala assim, você escutou eu falando mais ou menos igual, então... Uhum. Faz sentido. Bem, então tem uma quebra de capítulo aí e a gente vai pra uma cena na oficiaria, onde o Kvolf tá chegando lá, mostrando o projeto dele de lamparina pro Kylvin. Né? Como eu tinha dito, então, a intenção dele aqui é que ele possa ser promovido dentro da hierarquia da oficiaria e comece a fazer os próprios projetos dele e vender eles e, então, ganhar mais dinheiro. Ele mostra, então, pro Kylvin a lâmpada que ele fez. No capítulo anterior, o Willan comenta que todo mundo faz lamparina pro seu projeto de aprovação, né? E a gente sabe que se tem uma coisa que o Kvolf tem pavor, é de ser medíocre, né? De fazer o que todo mundo faz. Então ele faz uma lamparina, mas ele faz uma lamparina modificada, digamos. Se dá pra regular o fecho de luz, né? Isso. E ela é direcionada, né? Ela vai numa direção só. É basicamente uma lanterna em vez de uma lamparina. Isso. O nome desse utensílio, né, em Temerant, é lanterna olho de boi, que o Kvolf tenta dar uma enroladinha no Kylvin dizendo que ela é usada por marinheiros, mas o Kylvin diz não, quer dizer, sim também, que for, mas ela é principalmente usada por espiões e por ladrões. Então, por isso, ele não pode deixar o Kvolf vender aquela invenção dele ali. Nessa parte é legal porque a gente, no começo ele tá bem seguro, né, de si, que a vaga já é dele, ele nem... Nunca passa pela cabeça dele que ele não poderia gostar do projeto dele. E aí nesse momento, alguns episódios atrás, a gente estava comentando como deveria ser chato, né, ser um dos professores dele, porque ele é um aluno que é bom em tudo, sabe tudo. E aqui a gente vê a insegurança dele enquanto aluno, porque ele percebe Eu já tive uma Kvolf em sala de aula. E aqui quando ele percebe que ele não vai conseguir enrolar o Kylvin, ele começa a ficar apreensivo, né? Tipo, eu exagerei, eu não devia ter feito isso, eu devia saber que eu não ia conseguir enrolar ele, porque ele já é experiente e tudo mais. Então, é bom a gente ver, às vezes, esse pouquinho de choque de realidade nele que ele precisa, né? Uhum. Aqui o que falta pra ele é sensibilidade de pensar no todo, né? De pensar nos efeitos das coisas nas quais ele é bom. Uhum. Às vezes não adianta nada tu ter a técnica pra fazer um negócio e tu usar ele de maneira irresponsável, que é mais ou menos o que o Abenfi avisou pra ele, né? Várias vezes. Sim, e é algo que ele fez instintivamente, né? Só por causa da vivência dele nas ruas. Uhum. E é legal também ressaltar quando ele vai contar pro Manet. Isso. E aí ele fala assim, eu falei que ele não ia se impressionar com as modificações. Eu tô aqui há tanto tempo que basicamente ele tem um conhecimento de como é o professor ali, e que é um conhecimento que às vezes o Kvolt releva por ele achar superior, por ele saber mais da técnica, mas é um conhecimento de mundo, uma experiência. Uhum. Quer dizer, ele tem consideravelmente por causa do tempo dele em Tarbin, mas ele tem muito pouco, ele tem 15 anos, né? Mas são experiências muito Distintas. focais ali naquele ambiente. Uhum. Ali na universidade ele não tem experiência nenhuma. Ele tá ali 1 ano e pouco, né? Uhum. Chega a ser 1 ano, nem lembro mais ou menos. Aonde? Na universidade? É. Tem 6 meses. Esse aqui é o segundo termo dele, né? Quando ele tá brigando com o Manet, um pouquinho pra frente aqui no capítulo, aí o Manet fala, se você esperar mais, você vai voltar pra dentro do arquivo. Aí ele explode e fala, já se passaram 6 meses, e como ele foi banido, sei lá, no 3º dia dele, então... É verdade. Então, é isso aí que o Eric tá falando. Ele não tem experiência nenhuma ali, ele mal conhece o lugar, né? De dizer assim. Uhum. Uma coisa que eu acho legal, que tem bastante a ver com isso que a gente tá discutindo da atitude do Kvolf de tentar fazer essa lamparina, é que o Kylvin consegue ver completamente a intenção dele e ainda faz ele admitir, né? Ele dobra ele, né? Uhum. E vai dobrando aos poucos, e no final o Kvolt fala do jeito que ele realmente gostaria de falar, né? Eu sou o melhor. É interessante isso, porque a gente vê a arrogância dele não só com... O Kvolf, ele normalmente é bem intencionado, ele tenta fazer as coisas direitinho, pensando nos outros e tal, mas por dentro ele é muitíssimo arrogante, né? Então, ele se vê assim mesmo, né? Ele é o melhor, então falta só os outros perceberem. Ele só é educado e pomposo porque ele sabe que ele tem mais resultado assim.
É uma espécie de condescendência também, de tipo, tá bom, vocês burrinhos aqui, vou tratá-los bem, porque... Pois é. E do jeito que ele é capaz dele se achar ainda melhor por saber que se ele tratar os outros bem, ele não precisa de mostrar que ele é o melhor. Superioridade. Não, eu sou tão incrível que eu também sou modesto com os outros. Eu trato os outros bem, mesmo eu sendo incrível. Quase como se fossem iguais. Eu tenho centenas de qualidades e a maior delas é a humildade, com certeza. Bom, o Eric já adiantou aqui a conversa dele com o Manet, né, que logo depois que o Kvolf resolve a situação, que o Kilvin diz, não vai rolar, tu até tá aprovado, mas isso aqui não pode ser vendido. O Kvolf vai conversar com o Manet, ele fala isso, e aí o Kvolf, aproveitando que ele já que tu tá falando aí que tu sabe tanta coisa, a gente por acaso não sabe como é que entra no arquivo? Delicadíssimo. Sutil. Ele tenta, assim, ser sutil de uma forma totalmente não sutil. Só faltou ele falar, duvido que você me conta como é que entra no arquivo. Você não tem coragem. Olha, mas se alguém fizesse isso com ele, funcionaria. Funcionaria, esse aqui é o pior. Mas tem uma coisa que me chama atenção, e eu até quero comentar sobre isso na sessão de spoilers, mas sim, a resposta é que o Manet diz pra ele, pelo menos, que ele sabe uma entrada secreta pros arquivos, e não só isso, como ele sabe, abre aspas, todos os segredinhos sórdidos da universidade. Eu quero voltar nisso depois, mas já daqui eu acho interessante a gente pensar... Porque o Manet, eu já falei isso outras vezes, ele é um cara que não tem pano de fundo, não tem história pregressa dele. A gente não sabe nada sobre o Manet, além de que ele tá lá faz muito tempo. E eu acho que isso é uma lacuna grande pra um personagem que aparece bastante. Sim. Pode ser até um recurso que o Patrick deixou pra ele usar se ele precisar. Sempre tem alguém que tá, assim, realmente muito avançado em faculdade, principalmente assim, mas acho que ele acabou percebendo que ele pode usar isso depois, e aí ele usa esses momentos para poder dar essas pistas para que quando ele usar na frente não fique algo muito tirado do nada. Assim, eu não tô dizendo que o Manet seja necessariamente, tipo, o grande Taborlin ou alguma coisa do tipo, né? Eu não acho que seja esse tipo de segredo, mas eu acho que, por exemplo, olha o Willem. A gente sabe o suficiente de onde ele vem, como é que é a família dele, a gente sabe sobre o Simon, sim, né? Então, basicamente, o Kvolt, ele é cercado de personagens que pode abrir caminhos pra ele pra qualquer coisa. Então, mesmo que ele não seja um personagem muito importante e tal, tendo esse conhecimento, ele pode servir de um gancho pra ele chegar em um outro personagem, como, por exemplo, acontece no Temor do Sábio com aquele personagem que já foi mencionado aqui, na verdade, o marionetista. Ah, sim. Mas, realmente, ele tem um personagem ali que é mais nobre, que pode levar ele para um círculo mais nobre. Ele tem esse personagem que pode levar ele para segredos da universidade. Então acaba que é útil ele ter personagens assim rodeados nele. Uhum. Eu concordo contigo, embora eu... Bom, depois na sessão de spoilers eu desenvolvo um pouco esse meu raciocínio aqui. Falta um background dele. Logo depois que o Kvolf termina de falar com o Manet, né, então o Manet até fala do tipo, aqui na oficiaria as coisas são perigosas mesmo, né, tu tem que tomar cuidado. Daí ele aponta pro Kamar lá, que é o cara que não tem olho, né, ele tem metade da cabeça, do rosto dele de cicatrizes e tal. O Manet conta sobre um caso de alguém que ele já viu que explodiu. O que explodiu na pessoa? Perdeu uns 2 dedos. Tá. O Kamar tá pior aí. Mas... Pior mais ou menos, né? Porque sem 2 dedos você não consegue mexer na oficiaria. Sem um olho até que dá. É verdade. Tem razão. Eu dei uma de Hermione aqui, né? A gente pode morrer ou pior, ser expulsos. Enfim, eles conversam sobre isso. Aqui nos é relembrado que tem aquele material perigoso, inflamável lá que o Kilvin trouxe, né? Que a gente comentou no episódio anterior. Enfim, só é mencionado que aquilo lá tá lá, em stand-by. E depois dessa conversa deles, então o Kvolf volta no escritório do Kilvin e pede pra comprar a própria lamparina que ele fez. O Kilvin até diz, tipo, não vai comprar o negócio que tu fez, né? Então fica com ele, mas não empresta pra ninguém, toma muito cuidado, etc. E use com sabedoria. E ele tá dando essa confiança pro Kvolf, que é a última pessoa pra quem eu daria. Exatamente. Talvez, pelo menos top 5 últimos. Tá dando uma arma de ladrão pra uma pessoa que se identifica como um ladrão, né? Então... E tem a grande questão de que o Kilvin é plenamente consciente de que o Kvolf é impulsivo. Ele tá sempre metido em coisa que ele não deveria estar metido. Parece que é só pra testar ele, né? Vamos ver o que você vai fazer com isso. E até o Kvolf, ele joga com as palavras também, né? Que ele fala assim, não, ninguém além de mim vai usar. Garante, com certeza. Mas pra que ele vai usar, ele já sai pensando nisso, né? Que agora ele descobriu que tem, sim, um caminho pra entrar no arquivo, mesmo que ele não saiba qual é. Então,
começar a procurar daí em diante e arrumar mais uma confusãozinha, que é o que ele faz de melhor. Mais alguma coisa, gente, do capítulo 64? Acho que agora não. Não? Não. Então, o nosso último capítulo planejado pra hoje é o capítulo 65, ele se chama Fagulha, né? E nesse capítulo, então, ele é também na mesma noite do... Aliás, na noite do dia em que o Kvof foi falar com o Kilvin e conseguiu a aprovação dele com a lamparina, aí ele decide levar o Will e o Simon pra Eólica pra eles comemorarem, né? Comemorarem que nem jovens fazem, não sei. O Arthur não é jovem. Não, eu nunca fui. Bom, o Kvof, ele explica, então, essa tática que os músicos têm, né? De que, enfim, tem pessoas o tempo inteiro oferecendo bebida pros músicos e tal. Tipo, tua performance foi ótima, deixa eu te pagar uma bebida e tal. Então eles já têm combinado com os... Como é que é o nome disso? Barman? Bartender? Alguma coisa assim, né? Acho que é barman. Barman mesmo, que eles falam aqui. É, barman, é o cara atrás do balcão. Que quando isso acontecer, o cara dá uma água pro músico e a pessoa paga o preço de uma bebida normal, né? Então depois eles dividem o preço. Daí todo mundo sai com... Ele pede uma bebida que não existe, que é pro cara não perceber, né? Ele fala um nome específico, né? Agora, o que acontece se o cara disser, vê uma dessa aí pra mim também? Aí ele inventa e mistura qualquer coisa. Aí ele dá a bebida de verdade. E no caso da Eólica, além dessa divisão do dinheiro, no caso, o Kvof diz que ele guarda crédito, né? Esse dinheiro suposto da bebida, e ele deixa em crédito lá. Que é o crédito que ele vai usar nessa noite, na qual ele sai com o Will e com o Simon. Eles estão lá conversando, eles falam mal do Ambrose, eles estão fazendo o que eles fazem sempre, né? Eles falam mal do Ambrose, eles falam que o Kvof demorou até pra subir de ranking lá na oficiaria, porque ele levou 3 meses, né? Normalmente, pelo que dizem, levam 4 bimestres, né? É, que seria 2 anos aí. O Kvof levou 3 meses e é muito pros padrões dele. Tava perdendo o jeito já, que eles falam. Até que o Simon diz que o Deok aparentemente tá com a mulher mais bonita de Imri, né? A mulher mais linda do lugar, é o que o Simon diz. Eu acho essa cena muito engraçada. Aí o Kvof, tipo, Porque ele tá totalmente concentrado em fazer gracinha, abrindo a garrafa. E, tipo, não tá nem prestando atenção no que ele tá falando. Ele olha assim. Nesse momento eu quero dizer aqui que em episódios passados vocês já falaram, vocês já levantaram um ponto que eu nunca tinha reparado, que era como que todas as mulheres da história são maravilhosas. Porém, temos aqui confirmação de que a Dena realmente é maravilhosa, apesar de ter o nariz torto. Fica na média então, né, se você levar as duas opiniões. Sobre o nariz torto, tem uma coisa que eu até queria falar, mas eu vou deixar pra falar no spoiler só pra... Que é uma coisa que muita gente toca nesse assunto do nariz torto, mas essa questão do nariz torto, ela é explicada mais pra frente. Sim. Acabou de cair uma ficha pra mim que eu nunca tinha pensado. Meu Deus, deixa isso pro spoiler. Anotem, estão aparecendo coisas pros spoilers inesperadas aqui. Mas enfim, né? Não, ele tá lá fazendo piadinha com a garrafa, e daí ele olha e ele diz, tipo, Simon, tu tem mau gosto mesmo? Ele para e olha, não, é a Dena, tu tem bom gosto. E ele vê a Dena e ela tá aparentemente bem próxima do Deok, né? Ele até passa o braço, né? Dá um abraço nela, né? Alguma coisa assim. Isso, passa o braço em volta. Isso. Ela abraça ele. Ela abraça ele, isso mesmo. E ele já... O Deok já tinha conversado com ele sobre a Dena no nosso episódio anterior, lembra? Ele até disse, tipo, ela vai e vem, ninguém conhece muito, mas toma cuidado e tal. Né? Que é aquela vez que o Kvof vai lá buscar o alaúde dele depois do dueto deles. Que ele acha, inclusive, que é a Dena, quando... Ele fala que a dama dele... buscar a sua dama. Tadinho, iludido. Mas, a despeito do que eles acham, que ela esteja com o Deok, a Dena logo larga... Aliás, ela pergunta do Kvof pro Deok, né? Que daí aponta ele e ela vai lá, então ela... Não, ele fala pros meninos, né, que é ela, e eles meio que ficam, nossa, uau, parabéns, você é incrível e tudo mais. E aí ele faz um sinal pra ela. Aí ela fala com o Deok e vai lá. Isso. Ele acena, né? Enfim, a Dena vem até ele, e aí tem algumas coisas que eu acho interessantíssimas. Que a primeira delas é que a primeira coisa que a Dena diz é, eu tinha esperança de encontrá-lo aqui. E a gente viu o Kvof procurando pela Dena várias vezes de maneira infrutífera, e como a gente tá colado na versão dele, né, a impressão que dá é que a Dena some e ela não se importa, de vez em quando ela aparece, assim. Mas tanto aqui quanto na vez que ela vai no Anchor lá, a gente percebe que ela tá ativamente procurando por ele. Talvez ela não possa o tempo inteiro, né? Porque ninguém pode. E ela tem a vida dela, etc. Assim como o Kvof também não tá procurando por ela o tempo inteiro. Mais ou menos, né? Ele vai na aula. Mas
Então, assim, pra mim, esse tipo de declaração da Dena, que é sempre sutil, que é tipo, tive que vir atrás de ti porque tu não aparecia, é um pouco pra desmistificar essa ideia que a gente sempre tem de que o Kvolf tá atrás dela e ela tá fugindo, sabe? Ou ela tá sendo evasiva, etc. Eu não acho que ela esteja. Eu acho que ela tem a vida dela como ele tem a dele. Eles se desencontram, né? Eles acabam se desencontrando, que eu acho que até casa um pouco com o que a gente falou no episódio passado, ou retrasado, não vou lembrar agora também, sobre o que a própria música que eles cantaram, né? Tem um versinho sobre isso, ou é peça. Enfim, não lembro exatamente se é a música que eles cantaram ou se é a peça que eles escutam depois, mas que é sobre isso, duas pessoas que se procuram e acabam não se encontrando e às vezes se encontram em situações que nunca imaginavam, não esperavam. Só eu que acho essa frase que ela fala com ele muito parecida com a primeira frase que ele fala com ela lá no início do livro. Eu estava pensando no que você faz aqui, eu tinha esperança de encontrar. Eu não sei porquê, mas fica na minha cabeça quando eu leio essa frase. A sonoridade delas ficou parecidíssima mesmo. Deixa eu conferir. E deixa eu conferir se elas têm 7 palavras também. Eu já olhei, só se você considerar o encontrar lo como uma palavra, como 2 palavras, senão tem 6. Vê no inglês. I was hoping to find you here. 7 palavras. Em inglês, né? Olha só, hein? Em português também provavelmente seria, porque, igual o César falou, a gente vai falar te encontrar aqui, não encontrá-lo aqui. Daí também foi uma escolha de tradução. Acaba que é mais pela formalidade, né? É que também, pra gente ser justo, né, a tradutora ia ter que ficar pensando em tentar manter 7 palavras em todos os diálogos deles, quando aparece, né? É um desafio. Sim. Esse aí deve ter deixado passar. Mas seria facilmente resolvível mesmo. Onde estávamos? Tá. Tem outro sinal aqui pra mim de que a Dena tá ativamente procurando e interessada, que é quando o Simon diz que, além disso, ele passaria dias emburrado se perdesse a oportunidade de estar na sua companhia. Seria inteiramente inútil pra nós se você o deixasse aqui. E aí, o Kvolf diz que a Dena deu um risinho meigo. Ela ficou meio encabulada, né? A Dena raramente fica. Ela normalmente sabe o que dizer e dá uma resposta e tal. Ficou meio constrangida, né? Os dois, né? Porque eles têm isso em comum também. Eles são muito rápidos em respostas, mas nessa conversa aqui em específico, eles ficam muito encabulados com coisas que o William e o Simon falam. A gente tava contando as palavras aqui, mas acho que a gente não comentou isso, né? Sobre o porquê de ficar contando 7 palavras. Acho que em algum outro episódio já, mas caso contrário, refresque-nos aí. Basicamente, tem uma... Não, onde que eles falam isso a primeira vez? É o Eloding. No exame de admissão. Isso, tem uma teoria que com 7 palavras, existem 7 palavras que você pode conquistar qualquer pessoa falando elas. Então, basicamente, a maioria dos diálogos entre o Kvolf e a Dena são 7 palavras, as falas deles. Tem muitas falas com 7 palavras. Eu até vou mostrar depois nesse capítulo quantas tem num outro diálogo. Então, não fala no livro quais são essas palavras em específico, mas é sempre uma tentativa dos dois, inconsciente ou consciente, de acertar essas 7 palavras. Bem, o Kvolf e a Dena então saem, né, da eólica pra irem dar uma volta. Tem um trechinho que eu queria destacar aqui só. Quando passei por ele no caso é o Diok, no entanto, captei um vislumbre de algo diferente em seu olhar. Tristeza? Pena? Não perdi tempo com isso. Estava com Dena. Pra além da rima não intencional que aconteceu aí. O que me chama bastante atenção aqui é um paralelo que a gente já comentou entre Dena e a resina de Denner. Leiam esse trecho e vê se isso não parece pra vocês alguém que tá... viciado. Uma situação... Felizão de estar drogado. Não, justamente, de tipo, as pessoas em volta olham com pena, mas ele não consegue nem pensar, sabe? Que ele tá drogado. Exatamente. É o vício, né? Tá tão atraído ali que os outros nem não entendem. E tem muito esse paralelo, não sei se já foi comentado, acho que já em episódios anteriores, da Dena com a resina, não só pelo nome, né, mas pelo jeito que os homens ficam quando estão com ela e quando perdem ela, que é meio que um ciclo natural já, né? Mas quando eu leio esse parágrafo, o sentimento que me passa é mais ou menos esse mesmo, de todo mundo sabe que ele tá na merda, menos ele mesmo. Ele tá felizão. E o Deote olhar pra ele assim, nem por ser especificamente ela, mas por ele conhecer esse tipo de relacionamento e de atração. Mas eu acho que é porque é especificamente ela aí. Não, sim, mas não tem só ela assim no mundo, e ele num ambiente de bar assim e tal, conhece vários
tipos de encontro e relacionamentos que começam e terminam ali. Então, acho que ele tem uma experiência maior com isso e sabe reconhecer isso nela, principalmente por conhecer ela, igual você falou. Sim. Eu acho que nesse caso é mais por ser ela mesmo, porque assim, o Volt já tinha ido atrás dela antes, já tinha perguntado sobre ela e ele já tinha meio que falado pra ele, toma cuidado e tudo mais. E aí agora ele não só encontrou, mas como tá indo aí felizão e provavelmente vai quebrar a cara. Então aí explica a pena dele que ele tá sentindo. Tipo, já tentei falar com esse garoto, já tentei explicar, mas fazer o quê, né? Uhum. Isso volta à tona um pouquinho mais no final do capítulo, né? Sim, quando o Deok vai tentar de fato avisar ele. De novo. Bem, mas antes da gente chegar nesse próximo diálogo, tem o que eles vão fazer durante esse tempo, né? A Dena leva ele, o Kvolf sugere uma taberna também, um lugar assim, mas a Dena leva ele para um parque, né? Eles compram pão preto e uma garrafa de vinho de morango. Já deixa eu de cara falar uma coisa que eu já falei em sessão de spoilers, mas creio que não tenha falado em sessão normal. Vinho de morango é uma coisa que é especificamente associada com a Dena nos livros. Isso só aparece quando ele tá com ela. E em uma outra ocasião, lá no capítulo 6 do Nome do Vento, aquela hora que o Kvolf explode a garrafinha, sabe? Que o Divan começa a falar da mulher e tal, e daí o Kvolf fica brabo e ele usa simpatia meio inconscientemente, explode uma garrafa. Essa garrafa é de vinho de morango. Que por acaso é uma coisa que eu nunca entendi. Vinho não tem que ser de uva, gente? Não. Eu não sei. Também não faço ideia. Acho que é qualquer fruta que você consiga fermentar. Mas é vinho mesmo o nome? Aí eu não sei. A gente associa tanta uva, Vinho de né? cevada não é tipo cerveja? Não sei. Gente, eu sou químico, eu tinha que saber essas coisas. Talvez por ser algo mais similar, tipo, ser uma fruta. Cítrica, né? E não algo como, por exemplo, o saquê ou a cerveja, que é um cereal. Não sei, eu tô chutando aqui. Faz sentido? Mas realmente, nunca vi, não. É isso que vocês ganham por fazer um químico pro episódio. Eu fico olhando esse tipo de coisa, gente. Não, mas isso é ótimo, porque é a única pessoa que pode pensar sobre isso. Faz uns episódios atrás a gente falou que tava precisando de um químico. É verdade. Ele fala que é um vinho de morango avenense. Que lugar é esse? O que é isso? Não sei, vamos procurar pra ver se existe alguma coisa. Estou abrindo o mapa. Eu imagino que seja uma cidade chamada Haven. Não, eu estou só concordando. Porque não tem nada no mapa. Não tem, né? Na Wiki também não encontrei. Inclusive, eu acabei de encontrar um artigo, enquanto estava procurando isso, nesse exato instante, que deixa eu abrir aqui, que se chama Análises das técnicas de tradução utilizadas em catalão e em espanhol para os termos próprios do universo que inventa Patrick Rothfuss em O Nome do Vento. Que? São 3 linhas de título. Específico, viu? Do Eiri Dias Lino para Universidade Autônoma de Barcelona. Parece um TCC, eu acho. Nossa. E eu acho que ele tá escrito em catalão. Enfim. Tá. Boa sorte. Depois a gente volta nesse vinho. Mas é porque eu pesquisei exatamente por Avenish no Google, né? E o Wiki, e daí apareceu aparentemente esse texto, esse momento é citado. No... Eu acho que inconscientemente eu sempre li aturêncio ao invés de avenense. Olha só. É parecido. Porque é uma palavra aqui que lembra. Uhum. Isso aparece na lista de gentílicos aqui, então pelo menos o autor aqui classificou como alguma coisa que vem de Aven, mas a gente vai ter que dar uma pesquisada melhor pra ver onde é Aven, né? Porque eu não me lembro de ser mencionado em nenhum momento. Nem agora e nem mais pra frente. Também não. E todas as vezes que eu li, passei reto por isso. Bom, então, Kvolf e a Dena ficam lá durante esse tempo, começam a conversar e tal. E aí o Kvolf fala sobre as 7 palavras que fazem uma mulher se apaixonar, que o Elodin falou pra ele, né? Sobre. E é aqui que eu entro retificando o que já foi falado em episódios anteriores, porque lendo aqui, eu fiquei 20 minutos relendo essa frase. Eu vou ler aqui palavra por palavra que fica melhor. Estava pensando no que você faz aqui. São 7 palavras. Uhum. Mas em episódios muito anteriores, quando os dois se encontram, eu lembro que vocês ficaram discutindo um tempão, falando que eram 6 e em inglês eram 7. Aí, antes aqui do episódio, eu fui reler o capítulo onde eles se encontram pela primeira vez e não tem o você. Estava pensando no que faz aqui. E agora eles atualizaram para ter 7 palavras nesse capítulo. Lá no primeiro, não é isso que ela fala com ele. Pelo menos não em português. É um problema de revisão aí, né? Porque é só manter a mesma frase, né?
Claro que quando... É, porque aqui a questão das 7 palavras está dentro do contexto, então o tradutor tava prestando atenção, né? Lá, Mas aí no caso seria o editor, né? nem se deu o trabalho. E lá o Eloding não tinha aparecido ainda pra falar isso. Passou. Nem todo mundo tem a paciência pra revisão do que o Patrick tem. Mas eu, assim, embora eu já tenha feito outras críticas pontuais à tradução, eu acho boa a tradução da Vera Ribeiro. Ela consegue fazer umas traduções, assim, sem perder tanto sentido de algumas coisas que são difíceis de traduzir, até títulos mesmo, a gente já comentou sobre isso, né, em outros episódios, porque nessa parte aqui, que ele se percebe que ela lembrava dele, né, porque até aqui, na cabeça dele, ela tinha esquecido que eles se conheceram na estrada, porque é um mistério, porque quando eles se encontram lá depois que eles cantam, ela praticamente corre pra ele, mas na cabeça dele, ela não lembrava dele, e é só aqui que ele se liga. E ela se apresenta com outro nome, né? Que não Dena. Mas aí ela se apresenta também no final, quando no outro capítulo anterior, né, quando eles se reencontram, eles ficam meio que brincando, jogando, e aí só no finalzinho mesmo que ele pergunta o nome dela e aí ela fala um nome diferente. Justamente porque na cabeça dele, ela não lembrava dele. Sim. É mais um paralelo de como os dois pensam parecido, né? Tem essa insegurança em relação um ao outro. E aqui ela até fala, ela brinca com ele assim, como eu ia esquecer, né, você me trocou pela universidade e tudo mais. Aí ele fala, mas tipo, você não mencionou nada? E ela fala assim, você também não. Então... Sobre a questão das 7 palavras, esse diálogo é cheio de frases de 7 palavras. Eu separei aqui e, curiosamente, eu encontrei 7. Olha aí. Olha só. Uma delas do Kvof e 6 da Dena. A primeira do Kvof é quando ele diz assim, ele fala sobre o professor lá, que no caso é o Eloding, né, que falou sobre essas 7 palavras, e daí ele diz pra ela, eu estava pensando em quais seriam elas. 7 palavras, no original, I was wondering what they were. Então, 7 palavras, né? E daí as outras 6 são da Dena. A primeira delas começa com Your eyes were far away just then. 7 palavras, que em português ficaram... Cadê seus olhos? Seu olhar estava distante agora há pouco. 7 palavras. Aí, logo depois... Ela pergunta pro Kvof, is that why you talk so much? 7 palavras. É por isso que você fala tanto? E nessa não ficaram 7, ficaram 6, né? Na tradução. Não, 7. É. Depois, essa foi a terceira então, né? Depois a Dena diz, don't go quiet on my account, Kvof. 7 palavras. E aí ela diz, não fique calado por minha causa, Kvof. Mais 7 palavras. Isso eu ia falar. Ela faz 2 seguidas. Naquela mesma frase, é por isso que você fala tanto 7, na esperança de tropeçar nelas por acaso, 7 também. Hoping to come on them by accident. 7. Meu Deus. Quem será que tá tentando conquistar quem aí, hein? Né? Não, mas é interessantíssimo mesmo o subtexto aqui. Ela tá falando, praticamente tudo que ela tá falando aqui tem 7 palavras logo depois que ele fala sobre isso. Qual é a próxima? A próxima é Anyway, you shouldn't bother wondering. Você pulou uma de novo. Pulei. Eu sentiria saudade de ouvir sua voz. 7 palavras. I'd miss the sound of your voice. Tem 7. Eu anotei a frase de baixo sem querer, perdão. Depois... You might be surprised what men forgot. Ou seja, você ficaria surpreso com o que os homens esquecem, só que em português essa teve mais. Ficou com 9 palavras. E a última é quando eles estão falando sobre, pelo menos a última que eu encontrei, talvez tenham mais várias, né? É quando eles estão falando sobre o nome dela. O Kvof diz, por que tu trocou de nome? Daí eles falam sobre o Kvof chamar ela de Dena e tal. E aí ela responde, I think I like Dena best from you. It sounds different when you say it. 7 palavras nesse It sounds different when you say it. Que em português... São 6. São 6? Soa diferente quando você o diz. Era só botar ele soa, o nome, enfim. Antes desse também tem, quando ela fala, deixei de ser Dena há anos, parece. Aqui tem 8 em inglês essa. Enfim, ela compensou então. Mas essa observação que o Eric fez era justamente o ponto aí. Perdi um tempão lendo todas, mas é pra mostrar o quão carregado tá de a Dena dizendo 7 palavras pro Kvof nesse diálogo, né? E o quanto, mesmo que nem todas dê pra traduzir, que a Vera conseguiu repassar esse subtexto, porque no original também não são todas. A Vera, como se fosse nossa amiga íntima aqui. Nossa brother, né? Inclusive, se um dia a Vera estiver nos escutando, a gente adoraria ter ela no podcast um dia. Pra ela poder se defender também, né? Tadinha. Não, mas não é nem se defender. Eu acho que eu mais elogio ela do que critico. Pois é. A gente elogia muito. Mas é que quando a crítica tá ali... Até porque é um trabalho que... Nossa. E tradução é uma coisa subjetiva. O tradutor tem que estar fazendo escolhas o tempo inteiro. Aproveitando que a gente tá tocando nesse ponto, né? É que nem a super polêmica que teve com a nova tradução de O Senhor dos Anéis, né? Do Reginaldo aí, que
foi ano passado, deu briga até com booktuber, essas coisas aí. Mas... Outro nosso novo amigo Reginaldo. Isso. Mas eu acho brilhantes as justificativas dele. Se vocês tiverem interesse nisso, procurem lá os vídeos dele no YouTube respondendo algumas das críticas, que é justamente pra mostrar assim, tipo, tá, gente, tem frases aqui, alguns dos pontos, que se eu fizesse de jeito X ia dar esse problema, e se eu fizesse de jeito Y ia dar esse problema, eu tenho que escolher. E eu acho que isso é muito do que tradutores, especialmente de fantasia, passam, porque tem muito termo, né, que são termos estranhos, digamos, que são termos que não existem na nossa língua. Como é que... Uma escolha que eu gosto muito da Vera Ribeiro é de onzena, que ela não mantém o original é span, né, mas ou seja, um tempo. Sério? Olha só. Não tem nada de 11 em span. Não sabia. Né, mas como em português a gente fala semana, virou onzena, eu acho muito bom. É uma coisa de tradução, de adaptação que sempre vem na minha cabeça quando eu penso, é na Crônica de Gelo e Fogo de King's Landing pra Porto Real. Porque King's Landing não tem como você traduzir, ficaria horroroso. O lugar que o rei desceu, eu não sei, não ficaria... Terra do rei, né? Eu faria pouso do rei. Em algumas traduções, eu acho que em espanhol ficou aterramento. Não, na portuguesa, eu acho. Aterramento do rei, um negócio assim. Fica muito esquisito. O que pra mim é mais bizarro é que o único castelo que eu lembro de cabeça agora que não é traduzido é o Winterfell. Sim. Em português. Em espanhol ele é traduzido pra Invernalia. Invernalia, gostei. Tem uma outra coisa que eu gosto muito aqui, que a gente tá acentuando isso de como a Dena é que vai procurar o Kvof, né, muitas vezes também, e que o Kvof fala que eles são tipo Cersavian, porque ela é a Aloin dele. E aí ela diz, Cersavian aqui sou eu, sabe? Quem é que te achou 2 vezes? Quem é que fica te procurando por aí? Foi bom você tocar nisso, porque na hora que eles estão conversando sobre o nome dela e tudo mais, e aí ela fala, né, que ela nem lembra mais da Dena, da época que ela sumiu há muito tempo, e fica meio que subentendido que alguma coisa aconteceu, né, nesse período também, que fez alguma modificação nela, e aí evoca isso dela ter ido procurar ele, porque ele fala pra ela que ele tava indo pra universidade. Ela sabia pra onde ele tava indo, né? E lá naquele capítulo, quando eles se despedem, ela fala que talvez ela vá procurar ele um dia. Ela fala, talvez então eu te procure por aí. Quando eles se despedem, né? E aí ele se despede, ele acha que nunca mais vai ver ela, tanto que na cabeça dele foi adeus e acabou. Mas aí não, ela realmente foi atrás dele ali, porque ela sabia que ele ia estar ali. Enquanto que ele, em um dado momento, até pensou em ir atrás dela em Enlil. A gente comentou isso num episódio anterior aqui, mas ele não foi. Sim, mas ela foi. E ela foi. Ela tá na frente nessa pontuação. Viu? Vocês que acham que a Dena não tem consideração, ela tem muito mais. Ela tá fazendo mais esforço do que ele. Será que em um universo paralelo nós temos um livro da Dena indo na universidade 7 vezes por dia pra caçar o Kvof? Talvez ela vá enquanto ele tá procurando ela. Eu vou adorar ler quando eu estiver aposentado. É verdade. Isso. Vai ser uma boa leitura pra minha aposentadoria até chegar. Bom, a conclusão desse encontro deles, então, eles passam um tempão lá e o Kvof termina com aquela frase muito bonita que é... Assim foi... Com aquela frase, aquele parágrafo, perdão. Assim foi nossa conversa, mas não nos faltou apenas o tato para nos guiar. Foi como se também fôssemos estranhamente surdos, e por isso dançamos com muito cuidado, sem saber a certo que música o outro ouvia, sem ter certeza, talvez, de que o outro sequer estava dançando. Né? Que tem muito a ver com aquela passagem que eu gosto muito também dos círculos lentos, que começam os capítulos atrás e tal. Mas aqui, eles finalmente marcam alguma coisa, eles combinam. Né? Que é um almoço na Eórica no dia seguinte. Então, enfim, a gente vai discutir o que vai acontecer no dia seguinte, no episódio seguinte, mas aqui, assim, é a primeira vez que eles têm, de fato, uma previsão de se verem, né? Até aqui eles foram guiados pelo acaso, basicamente, ou como a Dena diz pra ele lá na primeira vez que eles se despedem, é onde as estradas se encontram, né? Eles se veem quando acontece, quando eles conseguem. É a primeira coisa, assim, a primeira vez que eles marcam. Do jeito que esses dois são, é capaz deles realmente se encontrarem em Tinue. Onde as estradas se encontram. E aí o Kvof volta pra Eólica, então, no finalzinho desse capítulo, e aí, que a gente já tinha comentado, né, o Deok vai falar com ele e comenta que... E aí o Deok tenta puxar ele pra realidade de novo, assim, do tipo, não faz isso, tu vai te machucar, e muito estranhamente o Kvof dá uma resposta que, honestamente, eu não entendi da onde veio. Que ele diz, tipo, ela que tem que tomar cuidado comigo. Meu coração é feito de material mais forte do que o vidro. Quando ela atacar, descobrirá que ele é forte como uma liga de bronze e ferro.
ou uma mescla de ouro e diamante. Não pense que estou desprevenido, que sou um cervo assustadíssimo, mobilizado pela trompa de um caçador. Ela é quem deve tomar cuidado, porque quando atacar, meu coração emitirá um som tão lindo e claro que não terá como deixar de trazê-la de volta para mim, voando como se tivesse asas. Isso é completamente diferente do Kvolf, que acabou de descrever que não sabia o que estava fazendo. É basicamente a reação dele quando ele se sente ameaçado, né? E eu acho que ele também está, digamos, bêbado de amor. Ele acabou de passar horas com a amada dele, então ele sente como se ele fosse capaz de fazer qualquer coisa. Ninguém entende como eu sinto. Você não sabe o que eu passei. E já adiantando, gente, liga de bronze e ferro não é forte, não tem como mesclar ouro com diamante. Já atualizando aqui da parte da química. Isso que ele tá falando não faz o menor sentido químico, ele tá doidão. E olha que ele sabe química, hein? Só pra deixar ele mais burro. Vai ser demitido da oficiaria. Ele que não queira trabalhar com o Mandrag lá. Pois é. No final é interessante porque ele fala, né, como eu era jovem, quão tolo e quão sensato. E aí fica tipo, tá, no que exatamente? Será que acontece alguma coisa pra ele achar que isso, na verdade, é sensatez? Eu acho meio... Pois é, né? Só vou terminar com um elogio aqui pra não ficar parecendo que eu tô... Não, mas isso ele não fala, ele pensa, né? Ele pensa pra ele, o narrador, no caso. Ele contando pro cronista. Isso. Mas eu acho que não é a primeira vez, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que aparece algumas vezes no livro essa oposição, assim, entre essa suposta imprudência ser também sabedoria de alguma forma, sabe? Tipo, ele tá sentindo uma emoção muito pura ali, né? Sem as complicações do mundo, que é o que normalmente intervém no caso dele e da Dena. Então eu acho que é essa oposição que ele tá tentando mostrar com esse quão tolo e quão sensato. Eu acho que também uma suposição é que pode ser que realmente isso aconteça. No caso, ela gosta dele também, e aí os dois acabam... Não sei, talvez causando algum problema um ao outro, né? Não seja uma coisa muito saudável. Não tem como a gente saber, porque a gente não tem ainda material futuro. Mas pode ser algo do tipo, né? Bom, ele disse que é uma tragédia, né? Que Sim. Não é uma história feliz. Mas isso é muito do jeito de escrever mesmo do Patrick, né? Ele sempre termina as frases com... Tem aquele textão, aí tem só uma frasezinha no final. Tipo, ele fala alguma coisa, ponto. Quase. Só que não. Tipo, não era bem aquilo, é quase. Ele faz isso sempre nos capítulos. Tem um dos últimos que a gente leu também terminava assim, acho que talvez do episódio anterior. Aqui, ó, exatamente. O final do Folhas, capítulo 62, termina com: eu devia ter sido mais ousado e lhe dado um beijo no final. Devia ter sido mais cauteloso. Falara demais, dissera muito pouco. 2 oposições no final de capítulo. Na verdade ele faz isso com quase tudo, né? Que ele usa isso como um gancho pra você ficar curioso com o que vai acontecer. Ele faz isso, por exemplo, quando os pais dele vão morrer. Que ele fala que devia ter aproveitado mais lá e tal. E depois logo no capítulo seguinte já... Bem, mais alguma coisa sobre o capítulo 65? Acho que não. Aqui não. Muito bem, então a partir de agora os spoilers são liberados, então se vocês não querem saber o que acontece no final do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na Música do Silêncio, na Árvore Reluzente e no How Old Holy Came to Be, além de outras declarações do Patrick Rothfuss, né, que ele possa porventura ter dado aí. Então deem o pause, terminem de ler tudo e voltem e deem o play de novo. Comentários com spoilers então. Eu acho que eu vou começar porque é o primeiro, cronologicamente, aqui o que eu tenho anotado, que eu tava falando do Manet lá, e quando o Kvolf pergunta pra ele sobre a entrada no arquivo, pergunta se ele sabe disso e tal, e a resposta do Manet é que ele sabe e que ele conhece cada segredinho sórdido da universidade. É claro que isso pode ser um diálogo qualquer, né? O Manet pode falar isso meio figurativamente, enquanto pessoa que tá lá há muito tempo, mas a gente pensando enquanto leitor e no fato de que o Patrick escolheu colocar exatamente essa frase falando sobre a entrada do arquivo, eu me pergunto muito o que exatamente o Manet sabe e se ele sabe da Ori de alguma maneira. Talvez dela não, por causa de todo o modo esguio que ela acaba se caminhando e tal. Talvez ele conheça a história dela, tipo, como o que aconteceu, né? Provável aluna que ficou louca ou alguma coisa assim, mas ver ela e conhecer a presença dela, acho que diretamente não. Não tem nenhum outro indício além disso, né? Eu não consigo lembrar se na Música do Silêncio ela sabe alguma coisa sobre artificiaria, sobre como ser um artífice. Eu sei que ela faz sabão. Ela faz sabão. Então ela entende de química. Ela fala de alquimia, eu lembro claramente. Ela fala de alquimia. Eu acho que ela sabe alguma coisa assim, até imagino, se eu não tô enganado, quando ela vai mexer com a engrenagem e tal. O bueiro que ela sai e entra, ele não tem uma marca de ciclística? Ou eu tô doido? Imagino que sim. Não, ele tem, mas
salvo engano, é o Kvof que desenha, não é? Não sei, mas é... Pelo que eu me lembro, quando ele vê a maçã caída longe da árvore, aí ele vai até lá e vê um bueiro com uma marca de ciclística, se eu não estou enganado, gente. Não, isso tem mesmo, agora eu não me lembro, porque é logo depois, é no mesmo capítulo que o Kilvin explica pra ele o que é ciclística, ou que ele explica pro leitor, não lembro. Que ele fala da música que ele fez pra aprender e tal. Mas eu imagino que seja comum, porque se for uma técnica muito usada pra deixar materiais resistentes e tal, provavelmente você vai sempre usar isso na hora de construir uma estrutura que você quer que dure. Eu tava pensando mais no sentido de que se ela estudou ciclística e o Manet tá lá há 50 anos, ele saberia da existência dela, sabe? Não, eu acho que saber da existência dela, igual o Eric tava falando, tipo, da história que ela teve, faz sentido, porque já foi mencionado antes que tem poucas mulheres, então acho que se conhece, ou então todo mundo meio que vai saber quem é quem ali, não tem tantas pessoas assim também na universidade. É igual o César falou, provavelmente se ela passou pela oficiaria, o Manet teve algum contato com ela, mesmo que não diretamente. Pois é, o que me intriga aqui são duas coisas. A primeira delas é que o Manet saiba essa tal entrada pro arquivo. A gente vai conhecer uma entrada pro arquivo depois, né, que é justamente no subterrâneo, onde a Ori vive. E essa frase, ela ser meio sugestiva, é o que me faz parecer que é uma espécie de... tá apontando pro fato de que ele sabe coisas e se ele sabe do subterrâneo, né, por que não saber da Ori? Isso é uma das coisas que eu... Assim, não tem nenhuma evidência que eu saiba além disso, mas me parece estar apontando pra esse caminho, sabe? É porque a própria Ori, ela é um mistério, assim, né? Ela tá lá, mas assim, como que ela chegou... A gente não sabe como que ela chegou lá, logo lá no subsolo, e como que foi essa adaptação pra ela, então a gente não tem como saber se alguém ajudou ela, ou se mais alguém sabe da existência dela, entendeu? Eu acho que não tem nenhum impeditivo. Eu acredito que em momento algum fica muito claro se tem mais entradas pro arquivo, né? Porque eu sempre penso no marionetista. O cara vive dentro do arquivo. De onde que ele tira comida? De onde que... Sabe? Ele não entra pela porta da frente, né? Pelo escriba lá na porta. Deve ter algum outro jeito. Provavelmente tem muito mais entradas, do que só o subterrâneo. Então talvez o Manet saiba disso. Agora, se tem, a gente não sabe de nenhuma delas, até agora. Só do subterrâneo. Só do subterrâneo. Enfim, eu não tô afirmando, eu não tô cravando isso, mas assim, me parece, pelos elementos que a gente já tem, me parece que essas coisas se conectam, entende? Sim, e talvez a entrada que o Manet saiba, às vezes nem é a mesma que a Auri mostra pra Kvolt. Principalmente por ser um lugar tão apertado, quando ele fala lá que pra ela é fácil de passar e ele tem que se esforçar pra conseguir passar por entre isso. Sim. Bem, a gente tinha também, o César tinha uma e a Rayane tinha uma, né? Comentários com spoilers. Sim. O meu era só um comentário mesmo, porque quando o Kilvin dá a lâmpada pro Kvolt, ele sabe que o Kvolt ele tá expulso do arquivo, e ainda assim ele dá uma lâmpada pra ele na qual seria fácil dele se esgueirar dentro do arquivo. Então assim, gente, um cara que tem tanta informação dentro da cabeça, igual dizem que o Kilvin tem, não é possível que ele não ligou os dois pontos. Provavelmente ligou, né? Até porque ele pesca muito rápido, né, ali quando o próprio Kvolt mostra pra ele a lanterna, ele fala assim, não, isso aqui é uma arma perigosa, uma coisa que não dá pra usar. O Kvolt tenta dar uma enroladinha nele e ele sabe também que o Kvolt acha que ele é o melhor, que ele é incrível, perfeito. Então, assim, ele não é facilmente enganado, né? Acho que é só mais pelo alinhamento dele ser meio, tipo, caótico bom, caótico neutro e tal, pra ele não importa o meio que ele vai chegar lá, ele só vai ler, então é só livro pra ele, né? Não é nada muito importante. Faz aí, só assim. não seja pego. E meu outro comentário é sobre a frase de que ele nunca deixaria na mão de outra pessoa. A gente sabe que não é bem assim, né? A Dev fica. Eu acho que o Kilvin aí, ele tá dando uma espécie de voto de confiança, sabe? Ele tá ciente do problema, mas ele deixa passar, digamos. Pode ser também. Diferente de quando o Kvolt tá com aquela besta no segundo livro, né? Aí ele fica com a besta mesmo. Ele fala, não, aí já passou do ponto. Eu ia falar da Dena, porque quando o César mencionou lá a questão do nariz dela, muita gente menciona isso, né? Até em artes mesmo, eu vejo muita gente comentando, falando assim, a arte é bonita, mas o nariz dela é quebrado. Só que o nariz da Dena, ele é quebrado no temor do sábio. Até então, enquanto ela conhece o Kvolt no início, não tem nada que mencione isso em nenhum momento. A gente sabe que o nariz dela se quebra porque ela é, né, agredida pelo mestre Freixo e tudo mais, que é o mecenas dela. Então, eu acho que nessa questão, as pessoas meio que esquecem e assumem que ela tem o nariz quebrado desde sempre, nariz torto desde sempre. E não é bem assim. Então, algumas artes, eu tava reparando até nisso uns dias atrás, eu tava pesquisando algumas artes e eu reparei assim, algumas cenas ela tem, quando
principalmente quando ela é mais adulta, assim, né? Uma versão mais idealizada dela. E em outras não tem, realmente, eu não consigo ver erro nisso. Porque pra mim faz todo sentido. Sim. Não, mas você tá bem certo, porque exatamente é só essa imagem de senso comum que a gente faz dela, igual o T-Volt com a capa verde, por exemplo. Em toda essa parte ele ainda não tá com a capa verde, ele vai só ter uma capa verde depois que acontece o acidente lá. Até agora a capa dele é azul. Sim. E metade do tempo ele tá com a capa puída, ou depois ele tá com a capa... E na capa do livro é marrom e sabe? Então, e todo o imaginário dele É com a verde. ruivo com a capa verde. E até, eu acho que assim, no caso da Dana é porque o Bast comenta sobre isso, mas o Bast, de fato, até onde a gente sabe, só conheceu ela depois. Então faz sentido que ele se lembre dela, sim, porque foi a única forma como ele conheceu ela. Assim, como faz sentido que o Volt pense nela, lembre dela toda perfeita, delicadinha, sem nenhum defeito, porque foi a forma como ele conheceu ela. Então, porque ela é assim, então, né? então, além dele ter essa paixão toda por ela, ele se lembra dela da forma como ele conheceu. E como a imagem do Bast é a primeira imagem que a gente tem dela, também acaba ficando. faz as pessoas lembrarem. Isso. Só que aí eu só queria tocar nisso, porque é uma coisa que eu percebo que muita gente acaba reproduzindo em comentários, especialmente em artes. Eu nunca tinha reparado. Especialmente em artes. Eu acho que até no último episódio que a gente lançou, na arte da Julia, alguém comentou sobre isso. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu ia até comentar nesse episódio, mas eu tinha esquecido, aí foi bom até o César falar lá antes que eu lembrei. Eu tava lendo esses tempos sobre... É um livro de teoria bem específico sobre de narratologia e tal. E tem uma passagem que o autor dedica bastante para comentar sobre o poder da primeira impressão nos livros, né? Ele até menciona alguns estudos de psicologia que mostram como se tu cria uma narrativa e enfatiza primeiro uma característica e depois vai atenuando ela. Por exemplo, personagem X era muito extrovertido e daí depois tu comenta exceções. Só que tudo que tu fala sobre ele são exceções, né? Mesmo assim não funciona, as pessoas continuam achando que ele é extrovertido. Não sei se me fiz claro, mas... Sim. Então, assim, o que o autor escolhe nos contar, a ordem na qual ele escolhe nos contar as coisas é muito significativa, porque, em parte, é a impressão que vai ficar. E claro, o Wolf diz que a Dana é linda, perfeita e tal, mas a primeira coisa que a gente escuta especificamente sobre o nariz dela é o Bast. Só que o Bast tá falando isso lá no futuro, mas é de alguma maneira normal que isso colhe, né? Eu acho que você chegou a me ensinar sobre isso também, Arthur, no episódio da Auri. Porque você falou que é até esquisito ele não ter mencionado a cor do cabelo dela ali. Assim, a gente sabe que ela tem um cabelo loiro, né? Porque mais pra frente é dito, e pela capa do livro também. Mas na primeira descrição dela, ele não fala qual é a cor do cabelo dela. E essa é uma das coisas, né, que você tinha mencionado, que é sempre a primeira coisa que mencionam é geralmente cor do cabelo, olho, essas coisas assim. É uma forma de dar uma imagem clara de quem é aquele personagem. Né? Mas era só isso mesmo que eu tinha pra falar. Que nem tem a ver com esse episódio aqui de certa forma. É que a gente tangenciona. Né? Já que a gente tá tangenciando, deixa eu só fazer uma perguntinha pra vocês. Principalmente pra você que tem a versão em inglês, Arthur. Inicialmente o Mestre Freixo, ele chama só Mestre Freixo e do nada eles começam a chamar ele de Mestre Freixo Gris, ou é só no meu livro? Eu acho que isso é só uma vez que acontece na edição brasileira e é um erro. Ah, sim, porque eu sempre vejo muita especulação na internet do porquê que do nada tem um Gris no meio, sendo que Gris é um personagem bem importante, né? Eu também fiquei muito feliz a primeira vez que eu achei, falei, nossa, descobri a roda. Tem uma coisa que eu quero tanto falar, mas eu vou esperar pra quando chegar, porque não faz sentido nenhum falar agora, que é sobre o Bradan também e coisas escondidinhas dele ali. Mas talvez, respondendo ao César aí, talvez a Vera sabia que era ele e na hora de digitar, ela colocou ele sem querer. Tipo, talvez tenha vindo o arquivo pra ela traduzir, ela sabe que é ele, pra poder achar um nome, uma tradução que combine mais ou menos. E ela fala, eu tenho que falar que é ele, mas eu não posso pôr o nome dele sem querer digitar o nome dele. Eu acho que que deve ter sido uma confusão entre Ash e Cinder. Pode ser. Né? Porque qual que é o nome do Mestre Freixo em inglês? É Mr. Ash. Ah, sim. Então... Bem, enfim. Era isso? Acho que sim. Mais alguma coisa? Acho que não. Então tá, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela escuta de vocês. Muito obrigado ao César aí, que foi nosso convidado hoje. Se vocês têm comentários a fazer, se vocês têm críticas, dúvidas, elogios, tudo isso é sempre muito bem-vindo. Vocês podem se comunicar com a gente pelas seguintes redes. Kayane?
Então, vocês podem estar procurando a gente lá no Facebook, que é a página Os Quatro Cantos. Vocês podem mandar mensagem, fazer comentários, o que vocês acharem melhor. Pode ser pelo e-mail também, que é podcast Os Quatro Cantos, tudo por extenso, @gmail.com. No Twitter, que é Os Quatro em numeral Cantos. E no Instagram, que é podcast Os 4 em numeral também em cantos. Então, Instagram e Twitter, o 4 é em numeral. Nos outros é tudo por extenso. E vocês podem estar ouvindo a gente no SoundCloud, no Spotify, no Apple Podcast, Podcast Ads e diversos outros aplicativos que a gente sempre tá tentando encontrar mais, né, pra forma de vocês ouvirem. No YouTube também, a gente tá lá. E é isso, a gente sempre coloca a listagem direitinha. Queria agradecer a vocês que estão apoiando a gente até aqui, ouvindo, comentando, dando sugestões, fazendo críticas, que seja, porque assim, pra gente é muito bom esse retorno que vocês estão dando. E é isso, só agradecer mesmo, agradecer ao César que tá aqui com a gente hoje, que foi muito bom esse episódio, eu gostei muito. E é isso aí. Quando precisar, se tem uma coisa que eu não canso de falar é sobre esse livro, então quando precisar eu tô aí. Bem, então, assim como o César, vocês também podem ser nosso apoiador no Catarse, né? Tem valores diferentes lá, quem quiser e tiver disponibilidade vai ser sempre muito bem-vindo, participar do nosso grupo no Telegram, participar do nosso sorteio mensal e, enfim, receber recompensas aí. E também na necessidade, como a gente teve hoje, quem sabe, né, ser convidado de susto pra aparecer aí no episódio. Muito bem, a gente volta em breve com o nosso 24º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 66 e 67 do Nome do Vento. Até mais! Tchau, gente. Até mais. Até mais.